E eu via lá, no momento da oferta, muitas pessoas iam para lá de carro, muitas pessoas iam para lá de moto. E sabe o que acontecia no momento da oferta? Eles pegavam a chave do veículo e diziam mesmo assim: eu estou ofertando ao Senhor no altar. Está entendendo, irmão? Quando você vê isso, você fica maravilhado. Não é assim, Vanessa? E hoje, a igreja IPTM, que nós fizemos parte lá no Rio de Janeiro, com o pastor Leonardo Salles, hoje é uma das maiores igrejas no Brasil, não é? Tem igreja no Brasil, tem igreja na Europa, tem igreja nos Estados Unidos. Cresceu. Por quê? 16 igrejas. Porque os irmãos sabem o valor que tem um altar fértil. Os irmãos sabem. Se você soubesse o poder da oferta, irmão, o poder da oferta é um poder muito grande. Você ofertava com propósito. Teve um irmão, o testemunho está no nosso Instagram. Teve um irmão que ele viu, nós ensinamos que na hora de ofertar, a gente tem que ofertar com propósito. Senhor, eu estou fazendo essa oferta, e o propósito dessa oferta é que o Senhor salve o meu filho, que o Senhor resgate o meu filho e tal. Que o propósito dessa oferta, Senhor, é que eu estou precisando de uma casa. Então, oferte com propósito. Nós temos esse testemunho desse irmão que ele ofertou com propósito. Qual é o propósito dele, Vanessa? Vai comprar um carro. Comprar um carro, e ele ofertou em nosso ministério. E no outro dia ele foi lá na concessionária. E eu pergunto: ele saiu sem carro, irmão? Não, ele saiu de carro. Está entendendo o poder da oferta? E sem entrada. O poder da oferta, irmão. Tem Anne aqui que já ofertou pela casa dela, não foi assim, Anne? Anne trabalhou, vendeu o que, Anne? Bolo, café e tapioca. Bolo, café e tapioca, para fazer uma oferta, para levantar uma oferta no altar de Deus. E Deus, Ele não ligou para a oferta de Anne, não foi assim, Anne? Não, Hã? não. O que foi que aconteceu? Eu ganhei meu apartamento. Apartamento, irmão. Está entendendo, irmão? Como é trabalhar para Deus? Tem pessoas que não querem fazer nada na igreja, irmãos. Eu não podia pegar meu salário para colocar no altar, porque eu tinha as coisas para pagar. Aí foi o que eu fiz: comprei o material e fiquei fazendo tapioca, café e bolo. E saía vendendo, juntando. Juntei 1.350. Coloquei tudo no altar. Glória a Deus. Está vendo, irmãos, o poder do altar? Um ano depois recebi minha casa. Recebeu casa. Teve uma oferta que você fez para livramento dos filhos, deu livramento, não foi? Foi. E Deus ainda deixou um sinal no mesmo dia. Foi. Então a oferta, irmãos, ela é muito poderosa. Sabe quem sabe o poder da oferta? Fazer o peixe que O pessoal do outro lado. Está entendendo? O pessoal sabe o poder da oferta e eles compram um monte, porque a oferta tem poder. Eles fazem para o inimigo. E eles não recebem, não é isso? Ele recebe. Recebe porque o inimigo dá. Apesar de o inimigo muitas vezes cobrar também outro, muito mais além. Está entendendo da oferta que ele fez. Mas eles fazem a oferta porque eles sabem o poder da oferta. E muitas vezes é para o mal, para destruir casamento. Está entendendo? Quando a Bíblia ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu já ofertei relógio, não foi, Vanessa? Olha, Celular. esse relógio aqui lindo, que a minha esposa me deu, minha gatuna. Não é? Hoje eu estou com esse relógio lindo, mas sabe o que eu fiz? Eu ofertei o relógio voltar. Se tive Deus de ofertar, eu tirei o relógio e ofertei na hora. Estava com o celular na mão, peguei meu celular, eu senti de Deus de ofertar o celular, ofertei na hora o celular. Quando foi na outra semana, estava com um celular 3 vezes melhor. 3 vezes melhor. Entendeu?
irmão, Deus ele não quer meu dinheiro. Mas se você vê na passagem que isso o Senhor Jesus ele ensina sobre o dinheiro na oferta. Mas o dinheiro é o seu suor. Você trabalhou um mês para você receber aquela quantia ali. Então Deus está vendo que dinheiro no mundo espiritual, você deu o seu sangue, você trabalhou, você se esforçou, você se estressou muitas vezes. Então dinheiro no mundo espiritual é sangue. E muitas vezes você coloca, quando você vai ofertar, você está colocando sangue no altar. E quando nós colocamos sangue no altar, Deus responde. Quantas e quantas batalhas talvez seria resolvida em sua vida se você soubesse o caminho do altar, se você soubesse o caminho da oferta. Quantas e quantas batalhas. Mas irmão, não se vence batalha ofertando não. Elias e os 400 profetas de Baal, o que foi que Elias fez? Apresentou uma oferta no altar do Senhor. E Deus respondeu com fogo. Tem coisa na nossa vida que já tinha se acelerado, irmãos. Sabe por quê? Por causa do poder da oferta, o poder do voto. Se você soubesse o poder do voto, a Bíblia diz que tem um anjo que fica observando quando o crente ele vai fazer o voto. E nós não podemos fazer um voto e não cumprir. Porque nós não vamos dizer ao anjo que estava observando que nós não fizemos, porque o anjo estava observando quando você fez o voto diante do altar. Então tem um anjo que pega o teu voto e leva diante de Deus. É bíblico isso. Eu não estou falando nada aqui inventado não. É bíblico. É bíblico. E nós aprendemos ontem, como Vanessa falou, que o princípio que nós honramos, isso é um princípio, o dízimo é um princípio, a primícia é um princípio, está entendendo? Então os princípios bíblicos que nós honramos, ele nos estabelece. Mas o princípio bíblico que nós quebramos, ele nos quebra também. E pior que Deus, ele não pode fazer nada. Deus ele não vai fazer nada. Porque Deus, a Bíblia diz que ele é justo o quê? Juiz. Ele é justo juiz. Deus não vai fazer um bem por mim, eu estou errado. Se eu estou fazendo errado, se eu estou quebrando o princípio bíblico. Entendeu? Eu posso orar por você milhares de vezes para Jesus te abençoar, para Jesus. Como eu oro, eu sempre oro. Subi ao monte mês passado, vou subir esse mês. Vou ver se eu levo uma equipe para a gente orar no monte. Tá certo? Para a gente ir lá no monte. Peguei os pedidos de oração, levei, fiz o ato profético, queimei os pedidos de oração ali, fiz aquele clamor diante de Deus. Está entendendo? Pelos pedidos de oração, orei pelos dizimistas, orei pelos ofertantes, orei por cada irmão que faz parte aqui, e a gente já está vendo o resultado. Nós já estamos vendo o resultado. Esse mês nós vamos subir de novo. E quando eu chego lá no monte, irmão, eu me jogo mesmo. Não é cerâmica não, é barro, chão de barro, as formigas passando, e eu boto a minha face ali no barro. Eu sou daquele crente das antigas. Eu mergulho mesmo. Eu não tenho isso comigo não, também comigo. Em vez de nós dizermos mais vós, você vai dizer mais eu. Sou a geração eleita. Sou o sacerdócio real. Sou a nação santa. Tá certo? Entenderam? Entenderam? Diga amém. Amém. Mas eu sou a geração eleita. Sou a geração eleita. O sacerdócio real. O sacerdócio real. A nação santa. A nação santa. O povo adquirido. O povo adquirido. Para que anuncie. Para que anuncie As grandezas de Deus. as grandezas de Deus. Daquele que me chamou Que me chamou das trevas
sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu esse versículo? Glória a Deus. Está aqui, Esther. Está ali, somente está ali. Você entendeu esse versículo? Esse versículo está falando sobre quem, irmão? Eu. Está falando sobre quem? Sobre a gente. Como nós citamos ele. Nós falamos como eu, não foi? Então esse versículo está falando de mim. A palavra de Deus está falando de você. Está entendendo? Daquilo que você é. Daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia. Entenda. Entenda. O que é que o versículo está dizendo que eu sou? Olha aí, o que é que o versículo está dizendo que eu sou? E isso é muito importante para eu me posicionar diante de Deus. Porque eu tenho que saber quem eu sou. É como eu já falei aqui, já ensinei, não foi assim, Vanessa? Eu falei muita coisa aqui. Na primeira escola de profetas, que nós fizemos aqui, na primeira aula da escola de profetas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Vou fazer uma pausazinha aqui. Nós vamos orar, que eu acabei esquecendo. Então nós vamos estar orando pelo projetor, pelas coisas da casa do Senhor, amém? Pelo som, as caixas que nós já oramos, mas vamos orar de novo. Vamos estar orando pelas coisas aqui da casa do Senhor, consagrando, amém? Ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, te apresentando as Tuas coisas aqui, Senhor. Nessa noite nós queremos consagrar. É Teu, Jesus, é da Tua casa. Não é meu, não é de Vanessa, é Teu, é para a Tua obra. É para a honra e glória do Teu nome. Então eu consagro esse projetor que foi comprado. Eu consagro essa bandeja da Santa Ceia. Todas as coisas aqui, os enfeites da Santa Ceia. Essa arca, tudo, Senhor, que foi comprado para a honra e a glória do Teu nome. É Teu, Jesus. Usa esse instrumento, Senhor, para falar com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí. Tem o microfone, e o microfone vai sair o som daquilo que eu falo, não é? E tem o microfone de Deus. E quem é o microfone de Deus? Sou eu. Tá certo? Eu escuto de Deus e transmito aqui para vocês. Assim como o microfone transmite aquilo que nós estamos falando. É assim que a gente aprende, irmãos. E nós temos que passar adiante. Então o versículo que nós lemos nessa noite, ele fala sobre o que nós somos. Há muito tempo, o inimigo ele tentou tirar isso da minha mente, isso da tua mente, colocando coisas, não, eu não valho de nada, não, eu não presto para nada, não, eu não tenho valor, não é? Eu sou o pó da terra, eu sou o germe da terra. Eu já ouvi pessoas dizendo isso, viu? Eu sou o germe da terra, eu não é? Desde que a Bíblia diz o contrário. Olha aí o que a Bíblia diz. Nós somos a geração eleita. Ei, você não precisa concorrer com candidato nenhum, não. Você já é eleito. Deus, Ele já te elegeu. O sacerdócio real, ei, não pense só que quem é sacerdote é quem está aqui na frente ministrando, não. Deus, Ele te chamou para ser o sacerdote dele. Está entendendo? Você é um representante de Deus na terra. Deus, Ele te trouxe as terras para representar Ele. É profundo isso, sim ou não? Não é profundo isso? E a responsabilidade?
é maior ainda. Dá não. É ou não é? Glória a Deus. Diga, eu sou eleito. Eu sou eleito. Diga, abra a boca aí, eu sou eleito. Eu sou eleito. Agora eu não fui eleito para a prefeitura, eu não fui eleito para o governo do estado, eu não fui eleito para ser presidente, eu não fui eleito para ser líder da associação. Não. Eu fui eleito para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você está entendendo? Se está entendendo, aplauda ao Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aleluia! Glória a Deus! Que honra você tem! Que honra! Que privilégio! Aleluia, Jesus. De ser eleito por Deus, de ser escolhido por Deus. Quem é eleito é porque foi escolhido, é porque foi escolhida. É ou não é? Se não fosse escolhido, não era eleito, sim ou não? Tem como a pessoa ser eleita se a pessoa não foi escolhida? Não, não tem. Então você foi escolhido. A palavra de Deus diz mesmo assim: ei, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vale e dê fruto, dê fruto, dê fruto, dê fruto. Deus está falando para você nessa noite: dê fruto, dê fruto. Aleluia, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga para ela assim: dê fruto, dê fruto, dê fruto, dê muito fruto. Aleluia, profetiza aí, abre a boca aí. Eu profetizo na tua vida que você vai dar muito fruto. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E vos nomeei para que vale e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Aleluia. Você está se posicionando como eleito de Deus, como eleita de Deus, para dar fruto? Ou quando o Senhor Jesus passar, como ele passou pelaquela figueira, a palavra de Deus nos diz que Jesus passou por uma figueira. Jesus estava com muita fome, Jesus estava com muito desejo de comer figo. E Jesus passou pelaquela figueira, e aquela figueira não tinha fruto. E Jesus disse: eu te amaldiçoo, e foi embora. E os apóstolos, quando passaram no outro dia junto com Jesus, viram a figueira, e a figueira ela tinha secado, irmão. A figueira ela tinha secado. Ei, você quer dar fruto ou você quer secar? Você quer dar fruto ou você quer secar? Aleluia, glória a Deus. Fruto, dê fruto, em nome de Jesus. Coloque isso na sua cabeça e não deixe o inimigo te tirar dessa posição que Deus te chamou, porque Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto. Amém? Glória a Deus. Dê fruto, irmão. Coloque isso na tua cabeça. Não deixe o inimigo tirar da tua cabeça, não. Porque o inimigo muitas vezes está dizendo: isso não é para você, não. Isso é para mim. Porque foi para isso que eu fui escolhido. Foi para isso que eu fui chamado. O inimigo fica colocando na cabeça: isso não é para tu, não, rapaz. Acaba com isso, para com isso. Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família. Ei! Enquanto você cuida da casa do Senhor, enquanto você cuida da casa do Senhor, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando dos teus. Aleluia. Enquanto você faz a vontade do Senhor, Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu o quê? Um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus. É a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Glória a Jesus. Aleluia. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Ei, Deus, Ele te escolheu. Quem é o sacerdote? Quem é o
sacerdote? Sacerdote é o quê? Tem que entender. A gente tem que ler e tem que entender. O sacerdote é o quê? Diga assim comigo, um representante de Deus. Representante de Deus. Está entendendo? Um representante de Deus. Aleluia. O que é que o sacerdote é mais? Diga assim, um mediador. Mediador. Mediador é o quê? O que é o mediador? O mediador é aquele que fica no meio. Não é? A palavra mediador já está dizendo, aquele que fica no meio. No meio de quê? No meio de quê? Entre Deus e as pessoas. Está entendendo? O sacerdote, ele é um representante de Deus, um mediador que fica no meio entre Deus e as pessoas. Amém? Então nós somos mediadores aqui. E nós temos que estar com os ouvidos abertos. Nós temos que estar com os olhos abertos para ver o que Deus ele vai falar, porque Deus ele vai falar, Deus ele está bradando aqui desde o começo do culto. E Deus ele vai dizer, olha, eu vou mudar a história lá daquele pessoal. Olha, eu vou transformar a vida lá na tua casa. Eu vou entrar com libertação na tua casa. Olha, eu vou entrar com libertação na tua família. Aleluia. Aí o que é que você faz como mediador? Você continua orando, continua clamando, continua buscando. E o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer. Aleluia. Repita comigo, o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer. Repita com fé. Não é com tristeza, não estou vendo o pessoal repetindo. Repita com fé. O milagre de Deus vai acontecer. Sim, isso, irmãos. Tem que ter fé. Nós temos que falar com fé. O milagre de Deus vai acontecer. E o milagre vai acontecer mesmo. Porque eu estou me posicionando como eleito de Deus. Porque eu estou me posicionando como sacerdote. Agora eu pergunto, um sacerdote pode andar de qualquer jeito? Quem é eleito de Deus pode andar de qualquer jeito? Está entendendo, irmãos? Tem que andar como? Em santidade. É por isso que ele diz aqui, olha, a nação santa, você é a nação santa, ou seja, quem é eleito, quem é sacerdote, tem que procurar andar em santidade. O que é andar em santidade? O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que faz milagre? É isso? Não. Uma pessoa que faz milagre é uma pessoa que tem um dom. Não é? Dons de curar. A pessoa que tem dons de curar é a pessoa que faz milagre. Isso não quer dizer que a pessoa tem santidade. A gente se confunde muito, não é? Como é que você prova, apóstolo, que uma pessoa que cura, que ora e a cura acontece, não quer dizer que essa pessoa tem santidade? É simples. Jesus vai chegar lá naquele dia, vai dizer, muitos vão dizer, Senhor, eu curei no teu nome, e ele vai dizer, apartai-me de mim, maldito. Por quê? Porque eu não vos conheço. Porque Jesus não conhecia? Porque não tinha intimidade, porque não tinha santidade. E eu tenho que entender essas coisas. Eu tenho que entender que eu sou eleito. Eu tenho que entender que eu sou um sacerdote de Deus que Deus colocou na terra para ser mediador entre ele e o povo. Que povo? O meu povo, irmão. A minha família, os meus vizinhos, a minha comunidade. Está entendendo, irmão? Como é que você está com o seu vizinho? Como é que você está com a sua comunidade? Como é que você está com o seu povo? Você tem se posicionado como mediadora?
Glória a Deus. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. E estava todo mundo longe. Todo mundo longe da casa do Senhor. Minha mãe estava longe. Estava um monte de gente longe. Mas eu aceitei a Jesus e eu comecei a clamar: Senhor. Comecei a clamar. Aí daqui a pouco veio minha mãe, voltou. Minhas irmãs voltaram para Jesus. A minha tia, que já faleceu, já dormiu no Senhor, voltou para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha um primo que gostava de um bombo besta, né? Gostava de bater um bombinho, não é? Inclusive o outro, o irmão dele era também, não é? O chefe, era o chefe lá. E quando começava a bater, a casa deles era assim em cima, eu morava aqui embaixo. Quando começava a bater, eu lavava meus joelhos e dizia: Senhor, salva o meu primo, Senhor, liberta o meu primo, Senhor, transforma o meu primo. Me pergunte: e hoje, pastor? Me pergunte, e hoje, pastor? E hoje, pastor? E hoje, irmãos, ele está como obreiro da casa do Senhor, como diabo. Está entendendo o poder da oração, o poder da intercessão? Minha prima Paula, minha tia Luísa, meu tio Nado. Quantas vezes eu orei, quantas vezes eu clamei. É por isso que eu quero colocar essa igreja aqui na oração, irmão. No caminho da oração, mesmo caminho que eu seguia. Porque é o caminho que tem resultado. Glória a Deus. É o caminho que tem resposta. Caminho da oração. Senhor, salva o meu amigo. Aí um hoje é pastor. Senhor, salva o meu amigo. Aí o outro é ministro de louvor. Senhor, salva o meu amigo. Aí o outro é presbítero da igreja daqui de acampamento. Está entendendo, irmão? Outro é pastor da igreja Brasil para Cristo, lá do alto do céu. Do alto do céu não, do alto dos Unidos, ali por ali. Está entendendo como é que Deus faz o poder da oração? É tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Glória a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e eu vou ficar em silêncio, e eu vou ficar calado, e eu não vou responder nada. Não é isso que a Bíblia diz? Não. Hã? Como é que a Bíblia diz? Clama a mim, responder-te-ei. Ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. Eu estou aqui como profeta de Deus, profetizando na tua vida. Você recebe se você quiser. O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. Agora você tem que se posicionar como eleito de Deus. Você tem que se posicionar como sacerdote de Deus. Muitas vezes nós ficamos um pouco tristes, porque nós dizemos para algumas pessoas: ei, olha, se posiciona, esse posicionamento não está certo não, esse posicionamento está errado. Aí entra pelo ouvido e sai pelo outro. Aí fica difícil, né, irmão? Glória a Deus. Nação santa. Você tem que se posicionar como eleito de Deus, como filho, como filha. Você tem que se posicionar como sacerdote. Você tem que se posicionar como nação santa. Você tem que se posicionar em santidade. Porque eu tenho que me posicionar por santidade em primeiro lugar, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não quero que o Espírito Santo saia dentro de mim. Eu tenho Deus dentro de mim, irmãos. O vazio que existia dentro de mim não existe mais, porque o Espírito Santo de Deus preencheu esse vazio. O vazio ele não existe mais.
diga acabou. Acabou. Vazio, diga. Vazio. Diga assim mais uma vez, vazio. Diga forte. Acabou. Acabou. Porque o Espírito Santo bata assim, habita em mim, habita em mim. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. E nação santa, e quando nós nos posicionamos como sacerdote, nós nos posicionamos como nação santa, nós nos posicionamos como eleito de Deus. Aí a Bíblia diz: o povo adquirido. Para quê? Você foi adquirido para quê? Para que anuncieis as grandezas. Aleluia. Para que anuncieis as grandezas. Ei, Deus não te chamou para estar contando coisa triste, não. Deus não te chamou para você estar lamentando, não. Deus não te chamou para você estar com mimimi, não. Deus não te chamou para você estar com chororô, não. Deus te chamou para você anunciar coisa grande. E se não tem acontecido coisa grande ainda na tua vida, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Fale comigo assim, vai acontecer. Vai acontecer. Fala quem está no seu lado. Vai acontecer coisa grande. Vai acontecer coisa grande. Glória. Aleluia. Porque se Deus ele me chamou para anunciar coisa grande, é porque vai acontecer coisa grande na minha vida. E eu vou falar aquilo que Deus ele está fazendo. Glória. Aleluia. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cuidado com as trevas. Cuidado com as trevas. Cuidado com as trevas. Por quê? Porque as trevas ela quer lhe puxar para aquele lugar de onde você saiu. As trevas ela quer que você volte para aquele lugar que você saiu. Aleluia. Mas você está no lugar de luz. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz: ei, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta-te, levanta-te e resplandece. Resplandece. Aleluia. Deus ele te chamou para ser luz. Deus ele te chamou para você brilhar. Aleluia. Deus ele não te chamou para você estar em trevas, não. Deus ele não te chamou para você estar no escuro, não. A luz ela tem que brilhar. Eu sei que a luz quando brilha muitas vezes incomoda alguém. Alguém fica incomodado. Por quê? Alguém estava na escuridão. Você já fez esse teste? Fique no escuro e de repente assim uma luz brilha assim em cima de você. Incomoda ou não? Sim ou não? A gente estava lá no evento, não foi? Aí apagaram as luzes, porque tem que apagar, aí tem um projetor. Aí começou a adoração, uma coisa maravilhosa. Sendo que tem uns canhão de luz assim, não é? Um canhão de luz assim, rodando assim e tal. E quando aquele canhão de luz, irmãos, passava e batia em mim, eu confesso a vocês que incomodava um pouco. Incomodava um pouco, não é? Imagine você. Ei, rapaz, ei, tu é um canhão de luz. Ei, meu Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Está recebendo essa palavra, tu é um canhão de luz. Aleluia. Aleluia. Alguém está se incomodando, mas deixa alguém se incomodar, tu é um canhão de luz. Aleluia. Glória a Aleluia, aleluia. Deus ele te fez para brilhar nas trevas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus.
noite mais uma. Deus, Ele tem mais uma palavra para você essa noite. Você é um canhão de luz. Glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quem é aquele que fornece energia para esse canhão de luz, irmãos? Aleluia, Jesus é o Espírito Santo que está dentro de nós. Ele que fornece energia para nós continuar brilhando, 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 brilhando. Aleluia. E esse gerador de energia, ele não tem limite. Aleluia. Não vai ter apagão, não. Declare isso nessa noite. Não vai ter apagão. Aleluia, aleluia. Porque eu tenho um gerador de energia que não tem limite. E sabe quem é esse gerador de energia? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Glória a Deus. Êxodo 14 e o versículo 14. Eu tenho algo da parte de Deus para te dizer nesse versículo. Êxodo 14 e o versículo 14. Logo no comecinho da Bíblia. Segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois Êxodo. 14 e 14. Bem facinho. Êxodo 14, 14. O que é que diz? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vamos repetir. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mais uma vez. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ei! Deus está pelejando, sim ou não? Nós já falamos aqui, desde a antiguidade não surgiu Deus e trabalha por aquele que neles esperam. Nós já falamos aqui nessa noite. Então Deus está trabalhando. Mas tem um segredo. Qual é o segredo que diz nesse versículo? Fica calado. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz: fica calado, fica calado, fica calado. Fica calado, calado, você quer mais. Fica calado, fica calado. Fica, se cala, se cala. Diga mesmo. Abre a tua boca, diga, se cala. O segredo dessa noite é se calar, se calar. Glória a Aleluia. Deus. Porque quanto mais você for falar, vai ser pior. Quanto mais você for abrir a sua boca, vai ser pior. Se cale. Deus está dizendo: se cale, porque eu vou pelejar. Se cale. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Fala assim. Aleluia. Passa assim para a tua carne. Carne, olha. Quieta. Aleluia. Glória a Deus. Quero te falar aqui pelo mundo espiritual. Enquanto você está falando, vai ter peleja para você, né? Já está pelejar para você. Enquanto você estiver batendo boca, estiver fazendo, vai ter peleja para você, né? Agora, quando você se calar, eita Deus, vai ser tão rápido. Evidência, vai ser tão rápido aquilo que Deus vai fazer. Aceleração assim, ó. Aí você vai dizer assim: mas Deus, como é que pode? Foi tão rápido. Bem que o pastor falou, bem que o apóstolo falou, foi tão rápido, Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor pelejará por ti, minha irmã. Receba essa palavra nessa noite. Deus, Ele vai pelejar. Aleluia, as trevas não vai prevalecer, não. A porta do
o inferno não vai prevalecer não contra ti, contra a tua vida. Eu declaro nessa noite, contra a tua casa, contra a tua família, aleluia, não vai prevalecer. Declare isso nessa noite, diga: não vai prevalecer, aleluia, declare isso nessa noite, declare: não vai prevalecer, declare, diga o nome da pessoa, diga o nome da pessoa e diga: não vai prevalecer, diga o nome da pessoa e diga: não vai prevalecer, não vai, não vai, não vai, não vai. Glória a Deus. Isso aqui é a moça do Senhor.